Por onde quer que andemos, em todos os locais desse mundo, somos observados. Nossas ações o tempo todo, acredite você ou não, estão sob os olhares invisíveis e imperceptíveis de forças e seres que nem sequer imaginamos que existem. E nem tudo que fazemos é aprovado por esses observadores. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você se identifica com o conteúdo do canal, não deixe de fazer a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista a esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e não deixe de escrever nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o nosso canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com o valor que desejar. Você também pode dar a sua contribuição através da aba Valeu, logo abaixo da tela que está exibindo o vídeo. Desde já, o canal agradece. Olá, Luciano e amigos do canal. Essa história me foi contada pela minha mulher há bastante tempo. Eu relutei muito antes de contá-la pela primeira vez para alguém porque eu temia ser mal interpretado. Sempre tive maior respeito pela fé das pessoas, seja ela qual for. Inclusive, tenho muito respeito até por aqueles que não têm fé em nada. Esse é um terreno perigoso de se pisar, e eu não tenho a menor intenção de impor a minha fé ou as minhas crenças a ninguém. Por isso, eu vou apenas contar o que aconteceu. Quem quiser, pode deixar a sua opinião nos comentários. E se eu disser algo que ofenda a crença de alguém, por favor, eu peço perdão desde já. A tia da minha mulher era uma espécie de segunda mãe para ela. Quando a mãe dela saía para trabalhar, era na casa da tia que ela ficava, junto com as primas que eram maiores que ela. Minha esposa era filha única e não tinha irmãos, então as primas eram as irmãs que ela nunca teve. A mãe e a tia da minha esposa, que quando crianças eram próximas, com o tempo foram se afastando a cada dia. O motivo eram as muitas divergências, digamos, ideológicas entre as duas. A tia da minha esposa era uma mulher muito livre, de espírito curioso e muito contestadora. Desde sempre, ela gostava de ler livros sobre bruxaria, magia negra e ocultismo. Ela gostava muito de usar roupas escuras, botas longas e grandes e diferentes chapéus, para não dizer exóticos mesmo. Quando ela andava pelas ruas, o visual extravagante e as grandes e expressivas tatuagens chamavam a atenção de todos que passavam por ela. Já a mãe da minha esposa, através de uma amiga de infância, começou a frequentar uma igreja evangélica e a cada dia ficava mais radical, tanto no comportamento quanto nas vestimentas. Ela frequentava a igreja quase que diariamente. Estava sempre debruçada sobre a Bíblia, estudando. Ouvia sempre músicas evangélicas e tinha sempre na ponta da língua uma palavra ou uma pregação para dividir com as pessoas. Ela vivia sua fé 24 horas por dia e, segundo a minha esposa me contou, ela nunca se desviou desse caminho. As duas irmãs, apesar da mesma criação, tomaram caminhos opostos, como já ficou claro. Os embates ideológicos entre as duas eram cada vez mais intensos. As duas irmãs quase chegavam às vias de fato sempre quando tentavam expor o seu ponto de vista em alguma ocasião. Certa vez, antes de uma refeição, enquanto a mãe da minha esposa fazia uma oração, a irmã levantou-se da mesa e levou o prato para comer na sala, ligando a TV num volume bem alto e dizendo que aquilo era uma grande palhaçada. Na visão da mãe da minha esposa, aquilo era uma afronta, não a ela, e sim a Deus. Ela então começou a dizer que a irmã estava possuída e que ela, em nome de Jesus, arrancaria o demônio do corpo dela. Ela levantou-se e começou a gritar o que ela chamou de oração para expulsar os demônios da sua família. Ela abriu a Bíblia e tentou ler algumas passagens. A tia da minha esposa, claro, não gostou nem um pouco. E as duas começaram uma discussão que chamou a atenção de toda a vizinhança. Os pais se intrometeram na discussão, ordenando que as duas fossem para os seus quartos. Nesse dia, e durante muito tempo, as duas ficaram sem se falar.
nem se sentavam mais à mesa juntas e quando uma entrava no recinto, a outra se retirava. O tempo foi passando e a mãe da minha esposa se casou e saiu de casa. A tia continuou na casa até a morte dos pais e ficou morando por lá. Nunca se casou. Teve 2 filhas com 2 namorados diferentes e as criou sozinha, apenas tendo a ajuda dos pais que criaram as netas como se fossem filhas. Mais tarde teve mais um filho e jamais revelou quem era o pai. Ela dizia que o filho era só dela e que não queria nenhuma intromissão em sua vida, coisa que todos respeitaram. As 2 irmãs, com o passar do tempo, acabaram fazendo as pazes. Não se tornaram melhores amigas e nem se aproximavam, mas concordavam que o que tinha acontecido deveria ficar no passado e que as 2 já eram adultas o suficiente para conviver com as diferenças que tinham. Quando elas se encontravam, deixavam de lado seus ideais e apenas conversavam sobre amenidades e a educação das filhas. O tema religiosidade, fé ou a falta dela virou um tabu. As 2 entenderam que essa era a melhor forma de estabelecer uma convivência saudável entre elas. A minha esposa já estava com cerca de 10 anos de idade quando o pai dela morreu. A mãe, agora viúva, que nunca havia trabalhado, se viu tendo que criar a filha sozinha e logo conseguiu um emprego e a tia, para ajudar, se ofereceu para cuidar da sobrinha enquanto a irmã trabalhava. A tia trabalhava em casa, prestando serviços esotéricos e místicos, fazendo mapa astral, interpretando cartas e lendo a sorte das pessoas. Por isso pôde se oferecer para cuidar da sobrinha, no caso, a minha esposa. Minha mulher até hoje se emociona quando fala da tia. Ela era totalmente o oposto da mãe dela, sempre rígida, séria e ríspida. A tia vivia cantando e dançando pela casa. Ela pintava quadros, escrevia poesia e tocava violão. Enquanto a mãe a ameaçava o tempo todo com uma vida de sofrimento e tormento eterno de um inferno flamejante, a tia falava de mundos coloridos, arco-íris, distribuía sorrisos e a tratava sempre com muito carinho. Isso não significava que a minha esposa não amava a mãe, muito pelo contrário. Ela até via esse excesso de zelo por parte da mãe como uma forma de amor incondicional, e a tia era aquela pessoa agradável que por trás daquela aparência sombria transbordava amor. Cada uma tinha sua forma de ser e ela amava as 2. Ela me contou que foi criada entre 2 extremos, a religiosidade sufocante da mãe e a liberdade sem limites da tia. A personalidade dela foi moldada dessa forma. O que para muitos pode parecer uma coisa nociva, para ela foi uma experiência bastante enriquecedora. Dessa forma, ela conseguiu aceitar as diferenças entre as pessoas. Ela aprendeu a conviver com posições antagônicas e, mesmo assim, amar e ser amada por todas as partes. Quando eu e ela estávamos em nossa casa, recém-chegados da nossa lua de mel, o telefone tocou e era a mãe dela, minha sogra, avisando que a tia havia falecido. Essa notícia já era meio que esperada pela família, já que ela lutava contra uma leucemia muito agressiva. Ela própria já sabia que não lhe restava muito tempo de vida, então tentou ganhar mais algum tempo, e se isso não fosse possível, que ao menos o sofrimento fosse um pouco aplacado. Eu vou falar agora de algumas coisas que eu não tenho conhecimento. Então, novamente, eu já peço desculpas às pessoas que entendem do assunto se eu disser algo errado. Segundo as filhas relataram, a tia dela fez um altar no andar de cima da casa. Ela mandou pintar um pequeno cômodo de preto e chamou um desenhista para desenhar um pentagrama invertido na cor vermelha no chão do cômodo. Eu entrei nesse cômodo um tempo depois e eu tive uma sensação muito estranha ao olhar para aquele pentagrama. A tonalidade daquele vermelho era muito, mas muito forte. Eu pensei, e só pensei, não disse a ninguém, que aquele pentagrama havia sido pintado com sangue. Como eu não tinha provas, eu não disse nada a ninguém e nunca mais toquei no assunto. No centro daquele pequeno altar tinha algumas velas, uma tigela de barro com folhas, além de algumas flores já totalmente murchas.
Eu notei algumas imagens parecidas com anjos, outras com feições monstruosas, para não dizer demoníacas. No grande círculo da extremidade do pentagrama havia uma grande quantidade de sal grosso. E bem no centro, uma estátua com a forma da cabeça de um bode com 2 grandes chifres, enrolados como os chifres de um carneiro. Eu sou um homem muito impressionável. Eu não tenho medo dessas coisas, mas naquele dia eu devo confessar que eu fiquei pouco tempo lá dentro. Eu senti como se 2 mãos apertassem minha garganta e me dissessem que eu não deveria estar ali. Eu fui praticamente expulso de lá. Mas a doença avançou bem rapidamente. Apesar de todas aquelas tentativas, a morte foi inevitável. Dizem que aqueles feitiços conseguiram prolongar a vida dela por um tempo e apaziguar os sofrimentos que o tratamento trazia. As filhas diziam que ela havia conseguido se livrar das dores e que teve um pouco de paz antes de partir. Depois que a tia morreu, as primas da minha esposa ficaram morando na casa sozinhas, pois já tinham quase 30 anos e ambas eram solteiras. Também tinham um outro irmão que morava com elas, mas não parava em casa. Era do tipo que trabalhava e estudava, passava o tempo todo na rua e dormia muito na casa da namorada. Após o enterro, nós fomos para a casa delas para passar o dia por lá. Fomos eu, a minha esposa e a mãe dela. Minha sogra estava preocupada com as sobrinhas lá naquela casa sozinhas e disse que ficaria lá por uns 3 dias para pôr a casa em ordem e oferecer conforto. Nós nos instalamos em um quarto ao lado do quarto da falecida tia. Eu, ainda muito impressionado com a visão daquele altar, estava pouco à vontade e tinha muita dificuldade para dormir. Então, um dia, durante o café, uma das primas da minha mulher contou que antes de sua mãe morrer, ela acordou à noite e viu uma mulher de branco sentada nos pés da sua cama. Ela disse que ficou apavorada e que cobriu a cabeça e ficou quietinha, até que olhou novamente e não havia mais ninguém. A outra irmã teve o que ela chamou de uma alucinação nervosa. Ela disse que na mesma noite, pouco antes de pegar no sono, viu uma criatura com o corpo todo coberto de pelos e os olhos brilhantes olhando para ela de dentro do armário. Ela contou que a criatura, quando abriu a boca, deixou os dentes gigantes e afiados à mostra. Ela confessou ali que naquela casa visões desse tipo eram bastante naturais e que já não tinha mais medo. A mãe dela dizia que aquelas imagens eram representações dos medos guardados no subconsciente delas e que não passavam disso, imagens projetadas, como em um filme. Pois a minha sogra ouviu essas histórias e todas as outras que se seguiram, todas muito assustadoras, pacientemente, até que tomou a palavra. Eu me lembro bem das palavras que ela usou, pois o que veio a seguir arrepiou todos os pelos do meu corpo. Ela se levantou e disse: "Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda e qualquer maldição lançada sobre essa casa e sobre a minha família seja quebrado nesse exato momento." Fez-se um longo silêncio entre nós que estávamos à mesa, que só foi quebrado por um barulho parecido como de uma imensa avalanche. Eram as coisas que estavam no andar de cima que despencaram no chão com uma força indescritível. Parecia que a casa inteira estava vindo abaixo. As primas da minha esposa olharam uma para a outra, agora sim, assustadas de verdade. A minha sogra se levantou e, abrindo a Bíblia, começou a falar. "Prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje eu ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos." Eu nunca na minha vida vou ver nada parecido com aquilo. Todas as luzes da casa se apagaram. Um barulho maior ainda veio da copa próxima à cozinha. Todos os pratos, copos e louças que estavam dentro do armário vieram abaixo.
Quando as luzes se acenderam novamente, as duas irmãs estavam abraçadas, chorando compulsivamente. Minha esposa me agarrou e me apertava com tanta força que deve ter deixado meu pescoço marcado. Minha sogra continuou lendo alguns trechos da Bíblia que eu sinceramente não me recordo, e a cada trecho que ela lia, a luz se apagava e voltava. Não era apenas a luz do cômodo onde estávamos, e sim as luzes da casa toda. Agora, do lado de fora da casa, vinham uns sons estranhos que pareciam vozes vindas de cima do telhado ou atrás da porta. Havia alguma coisa maligna ali naquela casa que não queria que a minha sogra continuasse falando aquelas palavras. Mas ela continuou, lendo e agora gritando com as próprias palavras que ela estava ali para resgatar as sobrinhas e que elas não teriam o mesmo desfecho da mãe delas. Foi quando tudo se acalmou novamente. As luzes se estabilizaram e os barulhos cessaram. Todos se abraçaram, ainda chorando muito. Eu estava muito assustado, mas senti que aquela sensação de opressão e terror havia passado. Agora, algo havia mudado na atmosfera sombria daquela casa. Hoje, uma das irmãs se casou e foi morar em outra cidade, e apenas uma delas ainda mora lá. Também está casada e tem 2 filhos. Logo depois do que aconteceu naquela noite, elas cogitaram vender a casa e ir embora. Mas a minha sogra disse que o que tinha ali já havia voltado para o seu lugar e que aquela casa agora era a morada de um Deus vivo. Minha sogra ainda está viva. Já está bem velhinha, mas ainda continua firme em sua fé. Eu e minha esposa nos tornamos pastores. Abrimos uma igreja na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. E eu, sempre que posso, divido esse meu testemunho nas igrejas quando eu sou convidado. Quando me perguntam se o que eu presenciei ali naquela casa foi algo sobrenatural, eu digo que sim. O infalível e inacreditável sobrenatural de Deus.